Este relato acompanha a saga de um homem, William, e sua esposa, Jane, em meio a um turbilhão de traições, conflitos e tentativas de reconciliação. Após descobrir a infidelidade de Jane, William decide aceitá-la de volta sob suas próprias condições rígidas, enquanto se envolve com outra mulher, Helena. Em uma teia complexa de mentiras e traições, William busca manter o controle da situação, enquanto Jane busca desesperadamente a redenção. O destino incerto do casal é marcado por tensão, incerteza e um emaranhado de emoções intensas. Esposa de 11 anos traindo há mais de um ano, Karma. Esta é a história do meu amigo, mas ele é como meu rival, mas sempre o admirei. Ele está um passo à frente de mim em tudo, mas éramos um ao outro, irmãos. Para sua privacidade vamos chamá-lo de William e sua esposa Jane. Os nomes não são reais, então, avance rapidamente. William se casou com Jane quando ele tinha 23 anos e ela 25. E eles têm um menino mais unido. Eles se conheceram em um trekking e as coisas correram bem. Jane falava bem e era uma boa mulher. Minha esposa está sofrendo de câncer de mama e ela estava ao seu lado. Como se Jane fosse como uma irmã mais velha para minha esposa. William nunca reclamou dela, mas há mais de um ano. Ele mencionou que Jane é super protetora em relação ao telefone e age com frieza. Ele me disse que eles não faziam intimidade há mais de 6 meses. E cada vez que ele tenta iniciar a intimidade, ela recusa. Mesmo no aniversário de casamento, ela voltou para casa às 4 da manhã. Eu sabia que havia um monte de sinais de alerta e disse a ele que provavelmente ela poderia estar saindo com alguém. Ele disse que já suspeitava disso há muito tempo, mas ele não queria acreditar nessa possibilidade. Então isso continuou, como se ela tivesse se tornado uma visitante rara da minha esposa. Contei à minha esposa o problema dele, então ela concordou em identificá-lo de forma sorrateira. Depois da conversa furtiva com minha esposa me disse que ela está saindo com um cara, mas eles são platônicos e ele é um ótimo mecânico. Eu sabia onde isso iria dar e minha esposa também sabia. Contei a William sobre a situação, mas ele disse, e Jane não faria isso, tenho certeza. Ela é minha garota, ela não faria tal ato. Eu disse a ele para contratar um detetive particular, e podemos pelo menos ficar bem. Então ele contratou um detetive particular, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma atividade suspeita. Depois de 3 meses ele apareceu com uma foto que foi tudo o que conseguiu. A foto era que ela estava de mãos dadas com um cara saindo de um teatro. Então ele me ligou dizendo que precisava conversar. Ele parecia uma bagunça total, como um cara que perdeu tudo. Ele sorriu para mim e disse o que eu fiz de errado, e eu sabia que ele estava em estado de ir jogar no Vasco. Então eu e ele fomos a um bar e bebemos até o fim, e ele se abriu como ela não era em quem eu pensava. Ela nunca fazendo tarefas domésticas há mais de 3 meses e só se preocupa com nosso menino. Tudo que ela me dá é um beijo na testa antes e depois de dormir. Ela diz que está cansada ou quer algum espaço. O que eu faço? Eu sabia que ele estava falido. Durante os dias eu disse a ele que ele não está sozinho e construí nele uma mente forte. Nosso círculo de amigos e muitos outros caras o apoiaram. Com o tempo, ele percebeu que ela não vale a pena. Então ele saiu do casamento e ficou com uma mulher em seu trabalho. Estamos na mesma empresa, mas em departamentos diferentes. Ambos eram artistas digitais. Então Will conheceu Helena. Ela era muito mais jovem que ele. Ele me apresentou ela e disse: vou aproveitar minha vida. Ela era como uma modelo, como personagens espiões de videogame. Eles tiveram vários encontros e como se fossem casais. Ele estava feliz e nunca se importou com Jane. As coisas começaram a mudar quando Jane percebeu que ele estava feliz e sentiu que estava distante. Então ela me confrontou e perguntou se Will estava saindo com alguém e como ele estava. Mas eu menti. Então, no Natal, ela confessou ao marido que estava tendo um caso há mais de um ano, que ela percebe o quão precioso é o casamento deles e quão incrível Will é. Will escondeu as lágrimas e perguntou sobre os detalhes. Ela disse que foi um erro e acabou e que podemos ficar juntos novamente. Ele disse que tudo acabou entre eles e que precisava do divórcio e pediu que ela fosse embora. Então ela foi para a casa da mãe e ficou ligando e mandando mensagens o dia todo. Durante esse tempo, Will abriu uma conta separada e transferiu seus fundos para lá e abriu novas contas em vários novos bancos. Ela retirou-se da conta conjunta e guardou metade do dinheiro para ela. Ela chorou e implorou para não se divorciar dela. A essa altura, Will já havia seguido em frente, e Jane fez uma tentativa de ir de Vasco e disse a Will que ela faria qualquer coisa, e ela não poderia viver sem ele, e ela fará qualquer coisa. Will nem se preocupou em visitá-la no hospital. Após a alta ela foi até a casa dele e contou tudo isso.
Ele disse que precisava de alguns esclarecimentos e pediu que ela começasse a conversar. Se ela mentir, não há segunda chance nada. Então ela disse a ele que ele era um mecânico local, e ela se sentiu sozinha e sentiu falta da juventude e queria sentir isso novamente. Então, primeiro, comece com o carro dela quebrando e conhecendo-o. Trocaram seus números, mais de um mês, tornou-se íntimo. O relacionamento era um assunto quente e fumegante. Ele queria saber onde ela estava no aniversário do filho e no aniversário deles. Ela disse que estava com ele, e ela estava fazendo quando ele ligou para ela no aniversário do filho, que ela disse a ele que estava ocupada até tarde no trabalho. E no aniversário ela foi passear com o amante e fez várias coisas naquele dia. Ela até levou para o apartamento. Will ficou arrasado ao ouvir isso e a xingou. Ela diz que sente muito e pensa em nosso filho e poderemos ser seu papai e mamãe novamente. Ele disse que foi um erro conhecê-la e que está farto dela. E ela é uma carne acabada para ele. Ela segura as pernas dele e implora para não deixá-la. Ela fará qualquer coisa e o amante não quer dizer nada. Ele é um cara de 27 anos que Jane ficou e a enganou uma semana antes do Natal. Ela estava emocionalmente ligada ao amante e eu e Will sabíamos disso. Depois de vários pedidos e conselhos, Will a aceitou de volta. Não porque ele amava, é porque ele não teve escolha. No nosso país, o adultério é uma falta no divórcio, mas para fazer isso você precisa de evidências concretas. Se você não pode provar isso, então você é destruído. Você precisa de provas concretas para vencer ela no tribunal. E Will não tinha nenhuma evidência concreta. Ele estava ocupado com Helena o tempo todo, mas ele tinha outros planos em mente. Ele estabeleceu regras. Ela não teve escolha para aceitar isso. Primeiro, limpar a casa é seu dever e lavar roupa. Segundo, ela tem que obedecer a tudo que ele diz ou então ela estará fora. Terceiro, sempre pronto para intimidade quando quiser e deve fazer qualquer ato que ele mandar. Quarto, todos os detalhes de e-mail, telefone, conta e senha dela devem ser conhecidos por ele. Ele ficou frio com ela. Depois da intimidade, ele a expulsa do quarto e diz que esta é a cama dele. Você pode dormir na cama de hóspedes. E muitas vezes ele chega tarde em casa. Ele a chama pelo primeiro nome e grita e a xinga por erros bobos. Ela logo descobriu sobre Helena e o confrontou e ele disse para abrir as portas. Você pode sair se quiser. Jane visita frequentemente minha esposa e pede conselhos sobre o que fazer para salvar seu casamento. Ela dá dicas e conselhos. Minha esposa ficou muito triste com ela. Jane disse a minha esposa que ela é frequentemente rejeitada e que Will nunca deixa dormir na mesma cama. E um dia ela se arrumou e foi até ele, mas ele zombou dela e disse para ela crescer. Ela está uma bagunça agora. Tenho até pena dela. Will costuma dizer à namorada que sua esposa é uma velha e não é boa como Helena. As coisas ficam cruéis quando ela descobre que Will fará uma viagem de negócios com Helena. Isso a destruiu e Will disse que não era ela. E eles são apenas amigos agora. Mas eu sabia onde eles estavam. E na festa da empresa deveríamos trazer nossos cônjuges. Jane estava ansiosa por isso, mas Will recusou e disse que precisávamos resolver as coisas e ele ficou com Helena o tempo todo. Helena foi compreensiva e eles são como um casal. Eles fazem tudo que um casal faz. Will disse a Helena que deixaria Jane quando seu filho tivesse 18 anos. E ele me disse isso também. Ele a trata como um lixo. Ele não comete nenhum abuso, mas gosta mentalmente de que se ela não limpasse a mesa ele diria senhor mecânico faria isso e se alguma coisa ela não faz no quarto, ele menciona sua infidelidade e a culpa, dizendo que é tudo culpa dela. Não sei onde isso vai acabar, acho que ele ficou por causa do filho, ele não se importa com dinheiro, mas ele é implacável com Jane agora. As coisas têm acontecido assim. Jane procura minha esposa em busca de consolo. Isso é longo por causa dos incidentes que aconteceram ao longo de 2 anos. Espero que ambos encontrem a paz. Não justificando, mas se meu marido disse a ela deve obedecer, você pode imaginar por que ela pode ter procurado outras opções. Espere, vamos supor que você traiu seu marido por 1 ano, inclusive no aniversário do seu filho e no aniversário de casamento, comprou um apartamento para outro homem e negou intimidade ao seu marido por 6 meses. Você volta rastejando quando seu amante a abandona com um marido que você sabe que não a quer, e você está dizendo a ele que você deve obedecer, como uma estipulação para aceitá-la de volta depois que seu caso foi o que causou o caso no primeiro lugar. Não, justiça é quando ele estava com Helena e ganhou sua confiança a ponto de a esposa perceber. Claro que Will não precisa aceitar sua esposa de volta, mas agora ele é apenas um idiota abusivo e isso está errado. Ele está basicamente usando o caso dela para derrotá-la enquanto tem um caso de vingança contra ela. Isso é simplesmente hipócrita. Chegou um ponto em que Will estava certo e assim, bom para ele.
mas quando ele começou basicamente a tratar sua esposa como uma empregada doméstica e, abaixo dele, ele ultrapassou os limites. Se ele não ama sua esposa, divorcie-se. Eu sei que Op não é daqui, mas tenho dificuldade em acreditar que você não pode simplesmente se divorciar mutuamente e dividir os bens marciais. Parece estranho que o único motivo para o divórcio seja a infidelidade. Talvez seja, mas parece estranho para mim. Tudo o que está acontecendo com ela é resultado da dor que ela causou a ele. Agora, ela terá que lidar com as consequências. No entanto, é melhor o Op priorizar o filho e evitar que isso afete a criança. E você? O que faria no lugar dele?